Olá pessoal, estamos aqui nessa Jeep Compass 2021. Esse veículo veio de um cliente que passou já por uma oficina e deu falha no cilindro 3. Ele mostrou inclusive a imagem do código de falha que deu lá no scanner do mecânico. Eles trocaram a bobina de ignição, a falha persistiu e ele trouxe até nós. E vamos fazer aqui o diagnóstico. Vamos começar aqui com o Connect Mini. Vamos começar o diagnóstico avançado aqui. Então, vai contador de falha de combustão. Liga o motor aí, Pedro, por favor. Quero um pouco mais assim. Bom, então nós temos aqui o primeiro cilindro, primeiro, segundo, terceiro. Já estamos aqui com duas contagens de falha, 3. Ok. O quarto nada também. Só o terceiro é que tem algumas contagens. Vou ligar aí os consumidores. Condicionado. Pisa no freio, coloca em drive pra gente. Tem um aumento aqui nas contagens. Vou deixar ele fixo em o drive ou ré. Certo. Coloca em parque aí, por favor. A contagem foi para 5. Coloca em parque aí, por favor. Suba o giro aí a 2.500 RPM. Bom, temos 5 contagens aí no cilindro 3. A gente vai fazer aqui com o Connect Mini o teste diagnóstico avançado, né? O teste de compressão relativa. Ok? Teste de compressão relativa. Nós temos aqui contador de falhas, foi o que a gente acabou de ver, ajuste de curto e longo prazo, teste de bateria e temos aqui compressão relativa. Então, vamos fazer esse diagnóstico, esse teste. A gente vê o que ele vai nos mostrar a compressão dos cilindros, né? Então vamos lá. Bom, aqui no Compass a gente tem desligar os bicos. Eu fui desligar o fusível dos injetores e afetou também o funcionamento do motor de partida. Então vamos desligar os injetores para poder imobilizar o motor para que ele não entre em funcionamento. A gente já andou fazendo um teste com o osciloscópio, né, do secundário de ignição. Não vimos muita alteração, apesar de uma pequena turbulência no terceiro cilindro que justifica exatamente tá acusando falha, né? A gente vai querer saber agora como é que está essa compressão para ver se o caminho vai ser esse. Uma vez que já foi trocado a bobina e os injetores é um pouco mais complexo de tirar. A gente também já passou inclusive o transdutor nos injetores, a vazão deu dentro da faixa. Já vamos aí para o quarto bico. Vamos lá para dentro para fazer o teste lá com compressão relativa pelo Connect Mini. Pessoal, passando aqui rapidamente para mostrar o nosso treinamento osciloscópio automotivo, módulo 1, para flex e diesel leve. O local vai ser na Heavy Car, aqui em Natal, certo? Na conhecida aqui para quem mora aqui na Avenida 6, ok? Então nós vamos estar tratando com todos esses temas, né? Esse conteúdo, melhor dizendo, dias 8 e 9 de novembro. E veja bem, Black Friday com menos 35%, ou seja, 35% de desconto. Então, aproveite essa oportunidade, caso você ainda não tenha um treinamento de osciloscópio, está pensando em comprar um osciloscópio, quer saber como é que é, se aprofundar mais, então essa é a sua oportunidade. Ok? Entre em contato conosco, 849-9964-2402, para que nós possamos passar mais informações. Valeu, vamos lá voltar ao nosso vídeo. Então, vamos aqui, diagnóstico avançado. Teste de compressão. Desative o funcionamento do motor. Desliga os injetores, já desligamos. Desliga os consumidores. Vamos aqui, consumidores ligados. Tudo ok. Consumidores desligados. Partida no motor.
fazendo a análise agora. Bom, então nós temos aqui o cilindro A aprovado, o cilindro B também aprovado, ok? Cilindro C, uma queda, né, mas também aprovado. Mais o cilindro D, com 59,82% apenas. Então, estamos desconfiando aí, pelo todo o processo do que já foi feito, nós temos realmente um problema em um cilindro e aqui ele está nos mostrando. Só que a gente não sabe qual é o cilindro, então ele vai entrar agora com o MT Pro para a gente saber qual é exatamente o cilindro, se vai casar, né? Se vai indicar também a mesma coisa que o scanner está indicando nos códigos de falha, que foi o terceiro cilindro. Então vamos lá. Olá pessoal, então vamos comentar aqui um pouco mais, né, o nosso teste aí com o Connect, Doutor Connect. Então veja bem, vocês viram lá, só recapitulando, nós temos aqui um cilindro com 100%, um com 94,96%, certo? Um cilindro com 82%, né? E um cilindro aqui com 63%, bastante baixo. Eu, pelo menos, quando passa de 10%, eu já acendo uma lâmpada amarela bem forte para mim, certo? Porque muitas vezes o pessoal, não, 10% tá dentro da faixa, já peguei muito problema, com menos de 10% de diferença e já começava a ter o problema de marcha lenta, pelo menos, né? Então, aqui, ó, uma coisa que nós temos aqui, uma bateria, para fazer esse teste, seja com esse equipamento, seja com o osciloscópio, você tem que ter certeza de que a bateria ela está ok. Então, nós vimos aqui que a bateria está em excelente estado, ok? E aqui, certo, nos apresentou aqui o teste de compressão relativa, e nós queremos saber qual é exatamente o cilindro, né? Quem era quem aqui, certo? Na distribuição, né? Porque aqui ele não nos mostra a distribuição, mas vocês vão ver a eficiência desse teste, ok? Então a gente queria saber se realmente o que o scanner estava nos mostrando estava correto, porque às vezes não está, ok? Então vamos aqui o teste com o MT Pro. Então aqui no teste de equilíbrio de cilindro, ok? Com o MT Pro. Para quem não conhece, o MT Pro é um analisador de motores, osciloscópio analisador de motores, certo? Com recursos bastante avançados de diagnóstico. Então aqui a gente consegue ter uma precisão além de, entre outras coisas, certo? A gente saber quem é o cilindro, ok? Porque nesse teste aqui de equilíbrio de cilindro, né, ou análise, seja como você queira chamar, né? O módulo ele tem a condição de identificar a distribuição dos cilindros, ok? Porque nós temos aí sensor de rotação e uma referência em um dos cilindros. No caso aqui a gente está utilizando a referência da ignição do primeiro cilindro, ou seja, o trigger, né? É trigado pelo primeiro cilindro. Então, com o sinal de rotação e com o trigger do primeiro cilindro, o MT Pro ele consegue fazer essa análise, ok? Então vamos ver aqui o que a análise nos mostrou com o MT Pro. Olha só, então nós temos aqui marcha lenta, aceleração sob carga e a compressão relativa, ok? Então veja que nos três modos, certo? Nos dois regimes e no teste de compressão relativa, exatamente o cilindro 3 confirmando o que o scanner nos tinha nos mostrado. Nós temos apenas um cilindro com 100%, que o Connect tinha nos mostrado, e dois cilindros mais baixos. Okay? Então nós temos 3 cilindros fora da faixa ideal, e o terceiro cilindro como o mais crítico, né? Então aqui no teste aqui, falando de forma resumida, nós fazemos 3 acelerações, ok? Onde a terceira, certo, é uma aceleração com o pedal do acelerador em WOT, ou seja, em abertura total. Desligamos o motor. Na desaceleração, o MT Pro ele consegue fazer o teste da compressão relativa, né? E aí ele vai nos mostrar. Então, aqui, veja que já na marcha lenta, esse período todo é de marcha lenta. A gente já vê que o cilindro 3 ele está bem abaixo dos demais, né? E aí nós vemos aqui que no momento da aceleração, veja como ele está retardado aqui, ó.
Ele tem um retardo aqui, o terceiro cilindro, não respondendo bem na aceleração. E aqui também na segunda aceleração. Então, bastante claro, né? Certo? E aqui foi na terceira aceleração, que é a aceleração em WT. Ou seja, então, não há dúvidas, o problema de motor, quando a gente teve a confirmação do que o scanner e o teste de compressão relativa do Connect Mini, ele realmente é bastante eficiente, que mostrou exatamente aqui o que o MT Pro ele nos mostrou também. Então essa é a primeira análise mais aprofundada de um motor que a gente faz com o Connect Mini. Ficamos bastante satisfeitos, o equipamento é muito bom, a gente já utilizou ele em outras condições que depois aos poucos a gente vai, certo, postando aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo, curta, deixe um comentário, ok? Uma crítica, certo? É muito bem-vindo para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Mais uma vez, espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo.